retomando, o que não pode ser dito tem que ser dito. Isso não é destino. O ser humano é sem destino. E é isso que dá nome ao livro dele, de Kertész. Sem destino. Significa que nós temos um destino a construir que é próprio e que é uma escolha, ainda que inconsciente. Alguém que escolhe achar que não tem perigo nenhum e que é melhor ir à praia ou abraçar as pessoas, ignorando a gravidade, dizendo é uma fantasia, é uma escolha, né? Eu chamo isso para dizer a responsabilidade de cada um, né? Bom, um outro exemplo de um autor que eu, aliás, eu vim para o isolamento, mas no isolamento que eu trouxe uns 8 ou 9 livros para ler, fora os da psicanálise. Os da psicanálise, de certa forma, é meu compromisso, mas eu trouxe o prazer também, né? Só assim alguém vai ficar 1 ou 2 meses, provavelmente 2 meses em isolamento. Então eu trouxe esse livro desse autor, que eu já li alguns, tá? Que se chama Aaron Appelfeld. É dito que ele é israelense, mas na verdade a sua infância é romena. A sua infância é romena. E ele conta num livro que eu li dele há pouco, que se chama Meu Pai e Minha Mãe. Ele conta que estava nas férias, aos 8 anos, os nazistas, ele tinha 8 anos, os nazistas chegaram à Romênia. A mãe dele foi assassinada na rua e o pai dele morreu no campo. Ele conseguiu, ainda pequeno, ele ia para o campo, ele fugiu. No caminho do campo ele escapou, não perceberam, ele ficou escondido na floresta. E aí foi uma longa jornada até ele chegar a Israel. Mas ele conta que um pouco antes, um mês antes de quando dessas manifestações na rua, nessa cidade onde ele vivia com os pais, um mês antes eles estavam numa colônia de férias, vamos dizer assim, na beira do rio Ruhr, e havia uma hostilidade enorme com relação aos judeus. A maioria dos veranistas ali eram judeus. E quando um homem bateu no pai dele, só pelo pai dele ser judeu, ele vai escrever, ali já estava tudo o que iria acontecer, já estava antecipado. Por que não enxergamos? Por que não enxergamos ali? De certa forma é a pergunta que ele diz. Não passou um mês e a mãe dele foi assassinada numa manifestação de rua por ser judia. Então, esse é um exemplo drástico, mas eu acho que a gente também está numa guerra agora. Uma guerra contra os vírus. Eu vou dizer uma guerra virótica, né? A gente falou tanto de guerras bacteriológicas nos últimos tempos. Bom, e aí as bactérias foram usadas na guerra com intenção humana. E agora não. Esse vírus, a intenção dele é se propagar. E nós temos, e como diz Lacan, eu acho que no Aturdito, este é o gozo da vida. Os vírus podem entrar por debaixo da porta. Na verdade, esse vírus pode entrar pelo ar. A cada 3 metros, se uma pessoa ficar, ela pode contaminar uma outra. É incrível o poder de propagação desse vírus. Enfim, há aqueles que negam essa realidade para poder ter um pouco menos de sofrimento, e há aqueles que pagam preço, com seu corpo, inclusive, ao não negar isso, esse real, e se prevenir no que é possível contra ele, né? O terceiro item que eu anotei é assim: efeitos na economia e efeitos na personalidade das pessoas. Me foi perguntado da seguinte forma: qual o efeito disso para a saúde mental? Acho até assim um exagero falar assim, a saúde mental, mas eu acho que é uma visão assim da psicopatologia. Esse momento que vivemos, inclusive de isolamento, pode deixar alguém louco. Eu diria que isso pode... não é louco
quem quer, só é quem pode, diz Lacan. Então, se a pessoa não tiver propensão a desencadear uma doença mental, uma psicose, não vai ser por causa desse vírus que vai, né? Eu acho que é isso. Mas é claro que isso traz mudanças na vida, na maneira de pensar. Eu vou dar 3 exemplos. O primeiro, de uma pessoa que eu atendo há anos e que tinha muita preocupação com a limpeza, com os vírus, com a contaminação, que limpava a mão de 5 em 5 minutos e que usava álcool gel e que agora está muito melhor e que me conta assim, que há alguma coisa hilária nisso, que agora que ele não tem mais esse toque, esse é o termo que a psiquiatria usa, ele me veio com esse diagnóstico, ele diz agora que ele não tem mais o toque, tudo que ele fazia quando ele tinha o toque, ele tem que fazer. E ele ri com um certo deboche. Eu digo, melhor assim então, né? Esse é um exemplo. O outro exemplo que eu dei é de uma pessoa que nem gosta de sair de casa. Ela nem gosta de sair de casa porque ela diz, eu tenho em casa as coisas que eu gosto. Ou seja, os familiares dela vão em casa e ela gosta de plantas e de cozinhar e faz as coisas dela e segue a vida, porque o mundo vem até ela. Mas agora ela não pode sair de casa, ela está proibida de sair de casa, porque é uma senhora idosa, que não gostava nem de ir ao shopping. Aí ontem é uma dificuldade a seus familiares, porque ontem ela disse que vai se arrumar, que ela quer sair para comprar um ferro novo para passar roupa e umas mudas de hortelã. Ou seja, você pode ficar em casa quando isso é uma escolha pessoal, é um desejo seu. Mas aí quando lhe dizem não vai sair, isso atiça o desejo. Então também teremos isso. As pessoas que, no momento que é uma ordem o isolamento, vão desejar mais ainda sair de casa. Nós sabemos que o desejo é isso. É a proibição que faz o desejo. Remeto vocês ao seminário de Lacan sobre a ética, onde ele se pergunta, o que vem antes, a lei ou o desejo? Né? É isso. Então, há efeitos na economia, claro, muita gente aí falando sobre isso, mas há efeitos na vida das pessoas, há efeitos na relação de cada um com o desejo. Outro exemplo, e esse efeito na relação com o desejo se paga no corpo. Outro exemplo, uma pessoa que eu conheço, essa das minhas relações pessoais, que é grupo de risco e que se isolou em casa desde segunda, é alguém que já estava sofrendo muito com isso, não é uma pessoa muito débil. Então ela já estava se isolando e se isolou com, muito engraçado, e se isolou com a compra de um mês. Um mês. Aí ela me disse que ela em uma semana ela já comeu a compra de um mês, que pode ser que o vírus não pegue ela, mas a gordura pegue. Então são mudanças na vida que se paga na vida em função desse isolamento, em função desse real que se paga com o corpo.